Bom, vamos continuar então no nosso segundo vídeo, no Diálogos Online a respeito do direito eleitoral, tratando dos sistemas eleitorais brasileiros. No vídeo anterior, no nosso primeiro vídeo, a gente havia feito a menção dos cargos que são eleitos através do sistema majoritário, que seria o presidente, governador, governador distrital, obviamente com os vices, né, prefeito e senadores. Nesse nosso segundo vídeo, a gente vai tentar tratar com vocês da regra que é aplicável para esses cargos de acordo com o que a Constituição nos menciona. Então, para presidente e vice-presidente da República, nós temos a indicação da aplicação do artigo 77, que indica esse sistema para esses cargos públicos, né, que é do Poder Executivo. Então, vamos lá na nossa Constituição. Se me permite, eu vou pegar aqui para a gente dar uma olhada. Olha aqui, ó, artigo 77 da Constituição. A eleição do presidente e vice-presidente da República far-se-á, ou realizar-se-á, melhor dizendo, simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver o segundo turno, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Então, antes que termine o mandato presidencial vigente, nós teremos a eleição para o próximo mandato. Então, no primeiro domingo de outubro, far-se-ia a eleição para o presidente e vice-presidente, e caso haja um segundo turno, nós teríamos, então, o último domingo do mês de outubro, sendo realizado o segundo turno da eleição. A eleição do presidente vai importar também na eleição do vice-presidente, que com ele foi registrado. Então, a gente tem na indicação do artigo 77, seu parágrafo 1º, que uma vez eleito o presidente, o vice automaticamente estaria eleito juntamente com o mesmo, né? E é mencionado também, de acordo com o parágrafo 2º, que é considerado eleito o presidente aquele candidato que foi registrado por um partido político e que obteve a maioria absoluta dos votos computados como válidos. Aí são descontados, né, não são considerados os votos brancos e os votos nulos. Também, de acordo com o artigo 77, no que refere-se à eleição para o cargo do Executivo, no caso do presidente da República e vice-presidente, caso nenhum dos candidatos, né, que estejam concorrendo a esse cargo venha a obter a maioria absoluta na primeira votação, ou seja, no primeiro turno, vai ser realizada uma nova eleição até 20 dias após a proclamação do resultado desse primeiro turno, dessa primeira votação. E aí vão concorrer nesse segundo turno os candidatos mais votados, os dois candidatos mais votados. O artigo 77, parágrafo 3º, menciona de forma clara, os dois candidatos mais votados, e aí vai ser considerado, entre esses dois, eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Para esse ano de 2022, nós temos eleição para presidente da República. Então, caso alguns dos candidatos, né, não obtenham a maioria dos votos no primeiro turno, vão para o segundo turno aqueles dois candidatos que obtiveram a maioria dos votos, e eles concorrerão no segundo turno. Nesse segundo turno, aquele que obtiver a maioria dos votos vai ser eleito como presidente, respeitando, então, o que está contido no artigo 1º, artigo 14 da Constituição Federal, com relação à vontade popular e à soberania popular para a eleição desse cargo em específico. É mencionado também, de acordo com o artigo 77, que na eventualidade, né, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou algum impedimento legal de alguns dos candidatos ao cargo de presidente da República, vai ser convocado entre os remanescentes, ou seja, aqueles que concorreram, né, anteriormente, ao que teve a maior votação. Então, no primeiro turno, nós tivemos lá 3 candidatos que obtiveram maior votação, mas dentre esses 3, 2 se sobressaíram. Então, esses 2 vão para o segundo turno. Caso, antes da ocorrência do segundo turno, um desses 2 candidatos não participe da eleição por algum motivo, né, morte, desistência, algum impedimento legal, aí aquele terceiro que teve uma votação no primeiro turno, ele é convocado para concorrer com esse outro candidato no segundo turno. Né? E na eventual hipótese, né, de haver, né, remanescentes em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, nós teríamos então a qualificação do mais idoso para que possa concorrer no segundo turno. Então, o artigo 77, ele trata da presidência da República, indicando como se processa essa votação e essa eleição
pela maioria absoluta dos votos, descontados os votos brancos, e caso dentre os dois candidatos mais votados no primeiro turno, se não for eleito no primeiro turno, houver um segundo turno, e um deles não puder participar da eleição por desistência, morte, etc., aí convoca-se dentre os remanescentes o que obteve maior votação. E se houver empate entre esses remanescentes que obteve maior votação, né, para substituir aquele que não mais participará da eleição no segundo turno, aí qualifica-se aquele que é considerado o mais idoso. Ok? Então, fechamos nosso segundo vídeo. Vamos para o nosso terceiro vídeo, falando agora da eleição dos governadores e vice-governadores dos estados. Até daqui a pouco no nosso terceiro vídeo.